Eu acabei de gravar um episódio de 49 minutos para o podcast Aforismos e Fluxo de Pensamento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque aqui é uma tentativa de fazer em menos tempo, bem menos tempo. Porque como o podcast ele nasce de um fluxo de pensamento e eu não tenho roteiro, eu não sei aonde vai dar e como vai acabar, eu precisava falar muita coisa, eu precisava tirar de mim. Mas eu sinto também que eu falei de muitos assuntos e poderiam ser facilmente 3 a 4 episódios isolados. Só que eu conectei todos eles muito bem. O que eu vou tentar aqui é falar só do que mais me incomoda. Só do que mais me incomoda. E tentando resumir o que eu acabei de dizer no outro episódio, que vocês ainda não vão ter acesso, é que existe um lugar muito específico em demonstrar a vulnerabilidade na internet. E por mais que seja um podcast, ele tá na internet. Ele chega até você dessa maneira. Existe um lugar de falar sobre os bastidores, o processo, mas a gente quer tá bem, né? A gente quer tá bem pra mostrar. Hoje eu precisei melhorar um pouco pra poder ver o quão ruim eu estava, quão mal eu estava. Conseguir falar quase 50 minutos sobre tudo que eu tava passando já demonstra uma força interna que eu achei que eu não tava tendo mais. Eu tava num bom processo, fazendo muitas coisas por mim mesma e pelos outros. Trabalhando como voluntária, trabalhando como social media, fazendo as minhas coisas, tendo uma rotina de autocuidado. E por mais que minha percepção de tempo esteja um pouco destoante no momento, porque eu parei de registrar o que eu tava fazendo, porque eu parei de fazer, eu vou supor que é mais ou menos há uma semana eu tô abandonando muitas coisas. Eu sinto que abandonar foi um tema até pesado. Eu estou fazendo bem menos e com menos qualidade. Eu parei de conseguir fazer coisas por mim e, consequentemente, isso impactou fazer pelo outro. Só que é um lugar, para além da tristeza da condição de modo geral, existe essa cobrança. Eu tava muito cansada, eu ainda tô muito, muito cansada para fazer por mim. Mas eu não consigo só descansar na minha dor. Só pensar, caramba, eu não tô me sentindo bem agora. Ainda vem uma cobrança que não é só a depressão. É a procrastinação, é a preguiça, é a sujeira, é o incômodo, o desconforto que eu causo nos outros por não estar performando como eu estava antes. Eu sinto que antes, na verdade, eu estava vivendo coisas legais, mas pro outro era uma performance. Tudo que eu faço pro outro é uma performance, entende? Porque ele não tá na minha pele. A gente não tem como saber o que é real e o que não é. Todo mundo tem facilidade de mentir, todo mundo pode inventar alguma coisa. A diferença é que você escolhe não fazer. Quando o vilão é perguntado o que ele fez, é porque ele podia, todo mundo podia, certo? Só que agora, pela minha noção de tempo tá muito deturpada, eu posso estar fazendo uma hipérbole, eu posso estar exagerando agora. Mas na minha cabeça vai fazer uns 3 dias que eu não tomo banho. E isso é muito triste. Gente, é muito triste. Só que para além da condição em si de ser triste, existe essa ideia de que eu não só não estou fazendo isso, como também não estou sendo produtiva em outras áreas. E também não estou entregando as demandas dessas pessoas, esses terceiros na minha vida. Existe um lugar que é, inclusive, uma frase do filme Joker, do Coringa, que fala que a pior parte, parafraseando, ok? A pior parte de se viver com uma condição psicológica, emocional, mental, enfim, é que a sociedade quer que você haja como se não tivesse. Porque time is money. Time is business. Você não tem tempo a perder. Até a questão do luto, que é, em tese, uma dor social reconhecível, você consegue ter empatia facilmente pelo outro perder alguém, até isso hoje em dia é acelerado. As 5 fases, elas são aceleradas, são puladas, são deturpadas. Você precisa de um atestado de óbito muitas vezes para conseguir um abono, uma falta, um descanso, se é que dá para dizer que está descansando no luto. E tem isso também. Conforme mais próximo é o familiar que morreu, mais aceitável é você sofrer. Se for um familiar um pouco distante, você não é o mesmo nível de tolerância. Ah, meu irmão que não morava comigo morreu, tem o peso do irmão que morou comigo. Só que existe esse lugar de, por esse você pode sofrer, e tem, 3 dias pra sofrer, e tem esse aqui, esse aqui eu não vou abonar, esse aqui você não merece sofrer por ele, você não vai atrapalhar o rendimento, as metas,
enfim, tudo que deve ser batido numa empresa nesse sentido. Se até o luto, que é mais socialmente como uma dor aceita na sociedade, ele já passa por todo esse desrespeito, que dirá as chamadas doenças invisíveis, as questões psicológicas, emocionais, mentais, simplesmente porque elas são invisíveis. É quase como se eu não posso ver, eu não posso também validar nesse lugar. Elas têm esse nome também porque elas são invisibilizadas. As pessoas não consideram isso como um problema, como algo que atrapalha a sua vida, mesmo que atrapalhe até mais que algumas deficiências físicas. Porque a ideia de deficiência primeiro, que é pessoa com deficiência, pessoa tá em primeiro lugar. E a deficiência, ela tem muito mais a ver com o meio, com o entorno, com as atitudes do entorno do que com a pessoa. Então, às vezes, ela tem uma condição que você, olhando de fora, acha que é uma deficiência, mas não atrapalha em nada a vida dela. Então, não é uma deficiência. Entende? Claro que ela tem acesso aos mesmos direitos de todas as pessoas com deficiência, mas não é aquela tragédia toda. Foi o que eu falei em outro episódio. Alguém machucou o braço, e você vai lá e já considerar isso um problema, e essa pessoa às vezes não entende isso como um problema, porque só você é capaz de dizer aonde dói, quando dói, até onde dói, o quanto você tolera de dor. Só que quando se trata de uma questão psicológica, emocional, mental, que muitas vezes vai pro físico, traz sintomas físicos, impacta a sua vida, como é difícil o outro se colocar no seu lugar. É muito difícil. A gente vive numa sociedade que por muito tempo teve manicômios. A gente não fala suficientemente sobre a herança e a espécie de sequelas da luta antimanicomial, tudo que a gente traz, o quanto que é pejorativa essa ideia de não tinha isso na minha época, terapia é coisa de maluco. Até hoje isso é tratado dessa maneira. Então, a sociedade quer que você aja como se não tivesse, mas você tem. Então, tipo, o que eu posso fazer? E existe uma negligência humana nesse lugar, porque todo mundo quer fazer o seu. Todo mundo tá correndo pelo seu, e muitas vezes isso vai impactar você negativamente, vai me impactar negativamente, muito como um efeito colateral. Mas eu entendo que, estruturalmente falando, você é um número, eu sou um número. Então, quando a gente não corresponde como número, existe um termo chamado reserva, né? Manobra. São operários que estão ali na reserva. Você saiu, você pleiteou melhores condições, você é eliminado e coloca alguém no seu lugar que vai aceitar aquelas condições. Então, é nesse contexto que a gente vive. Existe uma espécie de constrangimento, para além da condição em si, que eu estou incomodando o outro. Eu estou incomodando o outro. É quase como se fosse uma crise de soluço. E ninguém te culpa por uma crise de soluço. Ela pode ser até um pouco chatinha de ouvir, mas ninguém vai ficar, para de soluçar. É só você querer parar. É só isso aqui. Você já tentou parar? Faz isso, faz aquilo. Só que é nesse lugar, eu acho, sabe? As crises são colocadas hoje em dia. Não tô aqui pleiteando romantização da depressão. Não é esse o objetivo. Não quero que seja um gatilho pra ninguém. Só que eu sinto que existe tanto constrangimento quanto quando um bebê cai e esse bebê caiu e ele olha pra você. Ele espera a tua reação. Não é 100%, mas se você não reagir, tipo, como se fosse uma grande coisa, mesmo que tenha doído no bebê, talvez ele não chore. Por quê? Porque ele tende a imitar você. Então ele percebe, poxa, aqui doeu um pouquinho, mas o adulto que eu tô espelhando, ele não reagiu, então não deve ser pra chorar. Tá tudo bem? Agora, se o bebê cai de bumbum no chão e você já olha pensando, ai, tadinho, o bebê caiu com o bumbum no chão, deve ter doído muito, e faz um dramalhão em cima disso tudo, o bebê que nem queria chorar vai ser compelido a chorar. Pensa, isso nem deu tanto, mas o adulto fez tanto auê que nhé. Então, existe a real condição de como eu estou me sentindo, mas eu sinto também que essa pressão por não estar me sentindo, ela mais me paralisa do que ela me mobiliza, entende? E muitas vezes é nesse lugar de eu quero muito que você melhore, e você fica tipo, ai, que legal, ela quer que eu melhore, poxa, olha que legal, mas não é eu quero melhorar, ou seja, eu quero que você melhore por você, vai melhorar por você, fazer suas coisinhas no seu tempo, não, é que você não melhorando, você atrapalha o meu rendimento, você não melhorando, você deixa de fazer aquilo por mim, e eu preciso que você faça, e inclusive, se você nem quiser ou não puder melhorar agora, mas ainda assim der o teu jeito e fizer por mim, tá bom. É isso aí, galera. É nesse nível.
entendeu? Eu tô num momento que eu não tô conseguindo fazer por mim. E eu não digo nenhuma coisa chata. Vou deixar de fazer o trabalhoso pra fazer o divertido. Nem o divertido, nem o trabalhoso. Nada por mim. E aí, nesse mesmo lugar, eu ainda vou me sentir culpada por estar nessa situação, porque ela é feia, ela é triste. Eu ainda vou me sentir procrastinadora, vou me sentir preguiçosa, irresponsável. Não tô dando conta das demandas. Não tô dando conta das demandas. Isso é uma realidade. Só que ao mesmo tempo, eu sinto isso, sabe? É quase como se eu pudesse, mesmo sem dar conta de mim, ter que dar conta do outro. E só a preocupação, sabe? No meio de uma crise, eu ficar pensando, nossa, eu não posso gritar, eu não posso fazer isso, aquilo. Não porque eu quero me autorregular e já estou bem pra isso. Porque vai ser um constrangimento, né? Pô, jura? Sabe? Eu já passei por situações que eu queria tirar a roupa. Tipo assim, eu vou tirar a blusa aqui, eu não tô aguentando esse tecido na minha pele. E os meus amigos viraram pra mim e falaram, se é o que você precisa fazer, a gente vai fazer uma cabaninha, ninguém vai ver e você pode fazer o que você quiser. Então, tipo assim, olha o nível de conforto, de segurança que eu tava naquele ambiente. Ninguém falou, Jennifer, não tira não, porque, o que o outro vai dizer. Ou, Jennifer, não tira não porque aqui é perigoso. Ninguém me trouxe esse toque. Eles fizeram que o ambiente fosse seguro pra mim. Então, agora, nesse momento, existe esse lugar também, né? Às vezes a gente se sente muito dependente de quem faz bem pra gente, mas quando a gente não tá bem pra fazer bem pra nós mesmos, eu não consigo nem entregar uma demanda, talvez eu não consiga nem entregar um afeto, sabe? Eu preciso de afeto, mas não consigo entregar. E por eu não achar isso justo, por eu, no meio de uma crise, ainda olhar pra mim e pensar, poxa, não consigo ser uma boa amiga agora, eu me afasto das pessoas. Aqui eu tô falando coisas diferentes do que eu falei lá no outro episódio. Eu sinto que muita coisa tá saindo de mim agora. E é um desabafo, tá? Não vai achar que vai aprender alguma coisa com esse conteúdo de hoje, porque acho que não vai, não. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu preciso postar alguma coisa. Eu falei tanto no outro episódio, deu 45 minutos. Gente, sem brincadeira, 45 minutos. E que se eu não postar, mesmo que seja esse, que eu não tô gostando tanto, que tá meio embolado, eu vou sentir que é uma procrastinação, eu vou sentir que eu falhei comigo mesma. Só que é um movimento. Só que é um movimento tão minúsculo, ele é tão importante pra mim, mas ele é tão minúsculo pro todo, que era tipo, nossa, você vai conseguir postar um episódio do podcast, mas você não vai conseguir me ajudar nisso aqui? Sabe, me deixa maluca. Existe um jogo, e eu falo dele há muito tempo, que é Robin. Robin é um jogo pra PC da Steam, e você é a Robin, e você mora nesse apartamento. E aí você tem um botãozinho lá, acho que são 4 atividades que você pode fazer no dia. Então você acorda, como que é o seu apartamento? Você tem uma cozinha pequena, você tem um peixinho que você cuida, uma planta, se não me engano é um peixe. Você tem que trabalhar e tal. Só que todo dia você só tem 4 energias, sabe? Você só tem 4 atividades que você consegue fazer. Ou seja, é um jogo um pouco sobre como eu me sinto, porque existem múltiplas coisas que eu precisava fazer, mas eu só tenho energia para 4. Entende? Só que tem algo brilhante nesse jogo, que é o seguinte. Digamos que eu escolhi que a Robin hoje vai trabalhar, ela vai mexer nos papéis, ela vai comer alguma coisa, ela vai tomar um banho, e ela vai, sei lá, dormir cedo. Dia perfeito, tá? Arrasou. Só que na hora que ela vai dormir, ela não pensa o que ela fez. Ela vai pensar, eu comi, mas eu não lavei a louça. E o cheiro da louça tá começando ali a atrair moscas. E isso me atrapalha a dormir. A minha planta tá murchando porque eu não coloquei água nela. E o meu peixe tá morrendo porque não dei comida pra ele hoje. É um bagulho... Gente, é um bagulho tão forte esse jogo. E aí, há um tempo atrás, eu mostrei pra uma pessoa. E eu falei assim... Mostrei esse jogo pra essa pessoa. Eu tinha um jogo no meu computador. Falei, olha, isso. Joga você. O que você faria no lugar de diferente? E a pessoa falou assim, pô, mas só tem 4 de energia. Eu fui frustrada. Eu falei, esse é o jogo. Welcome to my life. Esse é o jogo. Porque não é só aquilo que você consegue fazer. É essa cobrança gigantesca de tudo aquilo que você não fez. E mais do que isso, vários momentos eu pensei, cara, eu não teria uma planta,
Se eu morasse sozinha, eu não teria uma planta. Porque eu não iria ficar... Primeiro, que eu não tenho esse lance com plantas. Eu respeito quem tem, mas eu não tenho. Eu não seria mãe de planta de jeito nenhum. E tem esse detalhe. É mais uma responsabilidade. Eu entendo isso como uma responsabilidade. Eu não levaria nem meu cachorro se eu morasse sozinha. Minha Cacau ia ficar aqui na casa da minha avó, bem. Por quê? Não porque eu não quero ter responsabilidade. Porque eu não aguento mais responsabilidade. Esse é o nível de vulnerabilidade que eu tô mostrando aqui. Cara, não dá. Então, facilmente, eu não teria o peixe, eu não teria a planta, ou a planta seria artificial. Mas o lance de, cara, a louça, a roupa que eu não lavei, tudo aquilo fazia muito sentido pra mim. Quando essa pessoa jogou Robin, ela tentou fazer o final perfeito. Acho que tem uma velocidade de final perfeita, eu não sei qual é. São acho que 3 dias, né, e tal, de jogo. E aí depois ela falou assim comigo, eu não gostei do jogo. Aí eu falei, exatamente assim que eu me sinto. Aí ela virou pra mim e falou assim, você só tem isso de energia por dia? Eu pensei, finalmente ela entendeu. Ela não vai mais me cobrar fazer coisas que eu não tenho energia. Passa um tempo, ela me cobra. Entendeu? Passa um tempo e você fala assim, cara, não, você vai tirar energia de outro lugar. Eu também não tenho energia e faço. Não, você não faz. Não faz. É literalmente o sujo falando do mal lavado. Não. Não tem exemplos, não tem espelhos, não tem representatividade. Então, nesse lugar que você não tem espelhos, não tem representatividade, não consegue tirar motivação intrínseca e não tem motivação extrínseca, garota, o que a gente faz? Né? E aí, nesse lugar, é muito fácil se isolar. É muito fácil ficar parada. Teve uma hora, acho que foi ontem isso, eu tava deitada, eu não sei com quem que eu falei, não sei se era com o chat GPT que eu tava conversando, ou se eu só pensei em voz alta, que parecia aquela cena do filme Corra, que a mulher vai mexendo assim a xícara com a colherzinha e o rapaz vai afundando na poltrona. Ali era uma questão de hipnose. Teve uma hora que, sem zoeira nenhuma, pode ser o borderline também, mas teve uma hora que eu achei que eu tava afundando na cama. Eu achei que eu tava, tipo, entrando, afundando na cama. Eu acho que foi ali que caiu a ficha. Que não era só descanso, porque eu tava fazendo muita coisa, tava muito ativa. Não era preguiça, porque eu só queria descansar, porque eu tava dando desculpas do tipo, por que faz isso cedo no sábado de manhã? E rapidamente eu cortava qualquer motivação que eu tivesse com uma frase. Gente, uma frase era o suficiente pra eu desistir de fazer alguma coisa. E aí eu pensei, isso é procrastinação, isso é preguiça. E aí quando eu senti que eu tava afundando na cama, eu falei, tá. Mas uma noite chega e com ela a depressão. Tem um outro estereótipo que me incomoda muito na sociedade, que é o seguinte. Pô, ela tá gravando quase 20 minutos. Eu não consigo falar menos, né? É um problema. Ela tá gravando quase 20 minutos, ela gravou 50 minutos, ela está cantando musiquinhas daquele aqui, ela está sendo irônica, então ela não tá com depressão assim. Ai, querido, como eu queria que fosse verdade. Como eu queria que rir realmente fosse o melhor remédio. Me ajudou em alguns momentos, claro, mas só rir, só fazer o ha, mas eu tô rindo à toa, só ter as referências culturais que eu tenho, ou intelecto e blá, 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 gente, não é o suficiente. É esse lugar. Você pode ser a pessoa mais foda do mundo, mais gata, mais isso, mais aquilo. Você ainda, inclusive, mais endinheirada. Eu que falo mal de rico aqui, ó. Olha eu passando pano. Você pode ter muito dinheiro, muito isso, muito aquilo. E ainda estar na lama. Arrastando na lama. Porque é esse lugar. Eu não tô num terreno próprio pra sair por aí em movimento retilíneo uniforme. Eu estou na lama. Entendeu? E isso aqui não é pra... comida coitadinha, ela tá na lama. Ou como que eu posso ajudar a Jennifer? Não. Isso aqui, por incrível que pareça, isso não é um pedido de ajuda a você que está ouvindo, caro ouvinte. Isso é mais um movimento que eu tô fazendo pra saber se eu consigo encontrar uma base nessa lama pra ficar de pé. Entendeu? Justamente isso. É um pedido pra que não seja um grande drama. É um pedido pra, tipo, gente, eu sou um bebê que caiu. Então não pede pro bebê que caiu se equilibrar agora. Não pede pro bebê que caiu dar conta de ser produtivo. Mas também não precisa ficar enchendo o saco do bebê porque que ele tá chorando. Entendeu? Sim, eu sou o bebê na metáfora. Então, é nesse lugar. Eu acho que...
Eu não sei pra que eu tô fazendo exatamente, mas combina. Fluxo de pensamento, aforismo, vem do nada. E é uma forma de expressão, querendo ou não. Eu espero que não seja gatilho em nenhum momento que eu falei aqui, porque eu tenho uma preocupação social, uma responsabilidade. E eu espero de verdade que eu consiga tomar um banho. Se eu fizer isso no dia, ganhei o jogo. Não preciso fazer mais nada. Brincadeiras à parte, eu espero também voltar com os episódios e com outras temáticas. E aí nisso você pode me ajudar. Deixa um comentário, me traz sugestões, sabe? Porque realmente a motivação intrínseca tá falhando e talvez a motivação extrínseca agora seja um empurrãozinho que eu preciso. Quem sabe, né? E você sabe que eu sou capaz de falar um assunto por 40 minutos, 50 minutos. Escolhe um assunto que a gente pode trazer, entendeu? Não vou fazer um resumo, um roteiro sobre ele, mas eu posso ver alguma coisa, sabe? Eu não preciso também saber de tudo e dar conta de tudo. Eu posso pegar um tema que você vai me sugerir e caçar um filme sobre isso e a partir daí trazer uma resenha. Vamos brincar, vamos ser felizes. Se você ouviu até agora, desculpa. Brincadeira. Obrigada e até o próximo episódio. Um super beijo, hein? Tchau!